pessoal, paz do Senhor, tudo bem aí com vocês? Pessoal, nós já estamos se dirigindo para uma agenda, hoje é na cidade de Panambi. Aí tá o Carlos Olidieri, tá lá atrás. Carlos, e aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nós já temos na correria, ninguém já tem meio atrasado. Sim. Aí, pessoal, eu vou tentar gravar um pouquinho do culto hoje pra vocês, tá? Então hoje eu vou levar vocês pro culto, junto com nós. Certo? Daqui a pouquinho a gente volta. A gente já tá atrasado, então a gente vai lá, rapidinho. Até mais! Pessoal, já chegamos aqui então. Agora já tá iniciando o culto lá, a gente vai levar as coisas lá pra dentro. Ali tá o nome da igreja, né? Comunidade Filadélfia, do pastor Edir Ribeiro. Depois a gente vai tentar pegar uma palavrinha com ele. Até mais, meu povo. Nós prejudicamos, mas Deus nos está dando um tempo de conserto para nós que aqui estamos nessa noite. De buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e dizermos ao Senhor que o tempo ao qual Ele nos concedeu de vida, que seja para a honra, para a sua glória e que seja um tempo proveitoso sobre a terra a qual Ele nos colocou. Que possamos fazer um tempo proveitoso de adoração, do início desse culto ao término deles, que nós estejamos realmente, ainda que estejamos em poucos, que estejamos conectados com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para só um minutinho de oração. Convido a igreja a nós nos colocarmos de pé e orarmos a Deus. Bondoso Deus, eu sei, meu Pai, que as tuas servas estavam aqui, Senhor, numa súplica, num momento santo, Senhor, de busca pela tua presença. Meu Deus e meu Pai, agora, em nome de Jesus Cristo, eu me achego, Senhor, e a minha alma se humilha diante de ti, Senhor, reconhecendo a grandeza deste momento em que nós nos reunimos, ó Pai, para prestarmos culto ao teu nome, o qual é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, desce, Senhor, com uma comitiva de anjos, anjos de luz, anjos de guerra, anjos ministradores, anjos que auxiliaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu ministério terreno, para que nessa noite seja uma noite, Pai, ímpar na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui se achegaram em busca de um conselho para suas vidas, em busca de um direcionamento espiritual. Usa, Senhor, meu Deus, meu Pai, cada um dos teus servos, das tuas servas que ocuparão esse púlpito, Senhor, para te adorar, para mencionar o teu nome, para, Pai querido, testificar, para testemunhar. Usa cada um de nós segundo o ministério ao qual o Senhor nos confiou, e recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, e vem ter conosco nessa noite. Pai querido, eu te invoco com a força da minha fé, com a união da fé junto aos meus irmãos, que o teu Santo Espírito é muito bem-vindo nessa noite. Vem, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para nos dar discernimento, Pai, da tua boa, santa e perfeita palavra nessa noite. Usa cada um de nós, Senhor, porque estamos aqui para te servir, meu Pai. Fala, Deus, porque os teus filhos ouvem a tua voz. Amém. Deixa eu sentar, meus amados irmãos. Pai Santo, eis aqui, Senhor Deus do céu. Nessa noite conheci
poder e socorro. Eu me chamo, Senhor, diante da tua presença, diante, Senhor, do teu trono de glória, Senhor. E eu sinto, Senhor, a tua presença aqui, Senhor. Eu sinto o teu Espírito, Senhor. E nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, usa, Senhor, o servo, Senhor, mais uma vez, com poder e autoridade, Senhor. Abra, Senhor, as comportas do céu, Senhor, e derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder, Senhor, e da tua glória sobre este homem, sobre este lugar, sobre este povo. Abençoa cada família aqui, Pai, representada pelo meu irmão, pelo irmão, pelo filho, pelo servo, pelo Espírito Santo. Eu sinto a tua presença aqui. Eu estou cheio da tua glória, Pai. E eu creio que este povo, Senhor, que te adora em espírito e verdade, ele chora, Senhor. Ele clama, Senhor. A sua alma se derrama, Senhor, diante dos teus pés, Senhor. E muitos de nós, Senhor, eu creio que todos nós devemos buscar, Senhor, uma graça, Senhor, um milagre, Senhor, uma porta de trabalho, um refrigério para a nossa alma, Senhor. E eis aqui, Senhor, povo especial. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Está nessa noite do Senhor. Aleluia. Pega e dá uma chacoalhada no ombro do irmão que está do seu lado. Você já está preparado para a palavra de Deus? Chacoalha o ombro assim. Comanda o irmão, está preparado para a palavra de Deus? Amém. Irmãos, estamos muito felizes de poder estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Pastor Edir, sua família, obrigado pelo convite. Deus abençoe. Os irmãos músicos, Deus abençoe. É um prazer conhecê-lo. Quero também apresentar minha esposa lá, a pastora Paola, a mulher mais bonita desse lugar, com a minha filhinha. Também tenho um filho de 11 anos, nome Gabriel e Laura. Gabriel não pôde nos acompanhar, ele já é jovenzinho, já tem compromisso lá na igreja. Mas estamos aqui louvando a Deus também pela minha família. Estamos também dando, aleluia, graças a Deus pela vida do nosso pastor Josemar. Nós congregamos ali no Ministério Evangélico a serviço do Rei Jesus. Enfim, irmão, nós estamos muito felizes de poder estar nessa noite aqui. Quantos e quantos montes, não é, irmão Edir? Glória a Deus. Muito tempo a gente congregou. Muito tempo não, em pouco período, mas a gente viveu grandes coisas em Deus. E assim tem que ser a obra de Deus. A gente não vive por placas, mas sim por um reino de Deus, amém? Irmãos, por gentileza, não quero demorar muito não, mas por gentileza, pegue a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 21. Deus tem uma palavra nessa noite para você. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está neste lugar. E algo diferente vai começar a acontecer aqui, porque a sua palavra vai ser pregada e deliberada. Não é o pastor Douglas, não é o pastor Edir, mas sim a palavra de Deus que tem poder para ir aonde ninguém consegue ir. Aleluia. João, capítulo de número 21. Eu estou todo arrepiado na presença do Senhor. Glória a Deus. João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Aleluia. Aleluia. Pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque lhe perguntara pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmão, só por mais um minuto, bota a tua Bíblia aí no banco, vai. Baixa bem a tua fronte, fecha bem teus olhos, começa a sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Vamos pedir um pouquinho mais para o Senhor Jesus abençoar essa palavra. Fecha bem teus olhos, vai. Espírito Santo de Deus, nós chegamos mais uma vez diante da tua presença, Senhor.
Eu estou aqui, Senhor, incumbido de pregar a Tua palavra. Eu te peço graça, Senhor. Eu te peço o Teu Espírito Santo sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, passeia, Senhor. Passeia, Deus, como labareda de fogo. Assim como o pastor Edi profetizava aqui, Senhor, começa a passear, começa a sondar. Eu sei, Deus, que Tu, o Teu nome tem poder, Senhor, para fazer milagre nessa noite. Então começa a renovar, começa, Senhor, a encher, começa, Senhor, a transformar em nome do Senhor Jesus. Papai, se tem algum crente cheio da Tua presença aqui nessa noite, Senhor, pega ele, Senhor, transforma nele, renova a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Você que pode, por gentileza, pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aleluia, Deus, pode tomar a nossa Aleluia, Deus, exaltado no céu. Aleluia. Até que hora que eu posso ir, pastor Edir? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele vem ao mundo de uma forma talvez não esperada pelo povo de Deus. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele se formatou com o Evangelho de ponta cabeça, porque todos esperavam Jesus, quem sabe como um príncipe, como um governante, como um rei. Mas Jesus veio de uma forma simples, de uma forma humilde, nasceu numa manjedoura e veio do trono de Deus para ser um homem aqui na terra de uma forma bem simples. E assim, irmão, o ministério de Jesus também foi de uma forma simples e humilde, mas cheio da presença de Deus. Ele começa a escolher 12 homens, começa a escolher os seus discípulos, e não eram príncipes, irmãos, não eram doutores, não eram estudados da lei, mas eram homens incrivelmente normais. Aleluia. Eles eram homens totalmente normais. Um era cobrador de imposto e talvez a sua personalidade e as suas características eram conhecidos como aquele que roubava o povo de Deus. Ele escolhe João, o discípulo do amor, mas outra hora ele era bipolar e às vezes pedia para chover fogo do céu para consumir os inimigos. Jesus escolhe homens normais e homens falhos. Aleluia. A religião da época, ela exigia que o homem fosse doutor, o homem fosse um homem do templo, um sacerdote para poder se achegar a Deus. Mas Jesus vem de outra forma e começa a chegar onde ninguém chega. Aleluia. Eu quero profetizar já sobre a sua vida nessa noite, irmão. Eu quero profetizar que o Espírito Santo nessa noite vai começar a invadir o seu coração, a invadir a sua vida de uma forma diferente, porque Ele é Deus. Ele escolhe vários homens. Tomé era incrédulo, Pedro era o afoito. Mas eu quero falar nessa noite sobre este homem, o homem que foi incumbido para ser o líder da igreja primitiva. Ele era aquele cara afoito, aquele cara que sempre tomava as rédeas de todas as coisas, mas também ele tinha uma grande vocação para ser líder. Quem lembra Pedro caminhando sobre as águas? Jesus manda os discípulos para outra banda do mar da Galileia, e eles vão sozinhos, e Jesus diz que vai ter com eles depois. Chega a noite, bate a tempestade, aleluia, os discípulos quase vindo a pique com o seu barco, enxergam um homem vindo, caminhando sobre o mar, e eles pensam que é um fantasma, aleluia, todos ficam atemorizados, e quando, aleluia, Jesus chega perto, Pedro diz assim: se você realmente é o mestre, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: venha, Pedro. Aleluia. Pedro era sempre aquele que tomava a frente, apesar de uma situação difícil, apesar de ter uma tempestade acontecendo, Pedro, ele se sobressai aos outros e sempre toma a frente de toda a situação. Aleluia. Quem não lembra que quando Jesus começa a pregar e Jesus começa a operar milagres e começa a arrastar multidões, aleluia, e o discurso de Jesus nesta hora era duro. O discurso de Jesus nessa hora confrontava todo mundo, e a Bíblia vai dizer que alguns seguidores começam a abandonar o Senhor Jesus, porque o discurso e a palavra era muito dura. Aleluia. Jesus pega e olha para os discípulos e perguntam: e vocês também vão me abandonar? Aleluia. Quem que responde Jesus? Pedro. Pedro toma a frente e diz assim: para quem iremos nós? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Para quem iremos nós? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Irmãos, note que não se trata de um ambiente, mas
assim da pessoa, ele diz assim, ele não diz assim para onde nós iremos, ele diz assim, para quem nós iremos. Porque não se trata do lugar, irmão. Se trata da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero te dizer nessa noite, irmão. Aleluia, talvez você tenha orado para Deus dizendo assim, Senhor, aleluia, talvez eu não tenha no lugar, eu não esteja no lugar certo, mas irmão, não se trata do lugar, se trata de quem você carrega dentro do seu peito. Eu quero te dizer nessa noite que você carrega a presença do Espírito Santo sobre você, aleluia. Aonde você for, você vai ter que ser abençoado. Aonde você pisar, a presença está junto contigo. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja Deus. Jesus também afirma o ministério de Pedro. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Jesus, uma certa hora, pergunta para os discípulos e diz assim: quem o povo diz que eu sou? E alguns disseram, você é Elias, eles dizem que você é João Batista, eles dizem que era Jeremias. E Jesus pega e olha para os discípulos, que eram os íntimos deles, e diz assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a rédea como sempre, diz assim: você é o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. E Jesus pega e olha para ele e diz assim: Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está lá no céu. E digo mais, Pedro, sobre esta pedra será edificada a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus está dizendo assim, ó, sobre esta pedra, a pedra fundamental, a pedra de esquina, Jesus, vai ser edificada a igreja, e o inferno não vai ter poder contra a igreja. Aleluia. Então, meu querido, você que diz assim, ó, que não precisa congregar, irmão, é contra a igreja, não é contra mim. Quando eu me reúno contigo, quando eu me reúno com o pastor, quando eu me reúno com os irmãos que cantam muito bem, a gente se torna a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmão. E não há demônio, não há potestade, não há nada que possa vir contra nós, porque nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Aleluia! Aí agora, Jesus entrega a autoridade da igreja sobre Pedro. Jesus agora diz assim para Pedro: Pedro, você vai ser o primeiro líder da igreja. Aleluia. Ele diz assim, ó, aleluia, eu te entregarei a chave do reino dos céus. E ele diz assim, ó, aleluia, tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem aqui na terra será desligado lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas sabe o que acontece, irmão? Pedro começa a se achar. Pedro é aquele que se acha autossuficiente, que se acha melhor, que se acha capaz. Ele pega e olha para os outros discípulos e diz assim: não, eu sou líder, eu sou mais capaz, eu sou melhor. E agora começa a decadência espiritual de Pedro até sua caída. É pouco antes da crucificação de Cristo, e eu quero destacar 3 cenários. O primeiro é o cenáculo, o segundo é o Getsemane, e o terceiro é o Gólgota. E depois Pedro cai, aleluia, de uma forma quase que Jesus não consegue mais resgatar ele. Por quê? Porque ele é orgulhoso, porque ele se acha bom, porque ele se acha melhor. Aleluia. Porque Pedro foi firmado até mesmo por Jesus, e quando ele olha para os outros discípulos, ele diz assim: ele é até bom, mas eu sou muito melhor do que ele para fazer isso que Jesus pede. Aleluia. E sabe, irmão, esses 3 cenários acontecem 24 horas antes do Senhor morrer, antes do Senhor ir para a cruz do Calvário. Jesus, ele prepara a última ceia. Louvado seja Deus. E ali, por ser a última, é uma ceia especial, é uma ceia diferente. Eles estão assentados na mesa, tem o cordeiro, tem o pão e tem o vinho. Aleluia. E está tudo seguindo conforme a lei dos judeus. Mas Jesus percebe que uma coisa falta.
aleluia, falta a ação do lavação dos pés, que era um ato obrigatório para os judeus. Toda a ceia, os judeus, aleluia, eles tinham que lavar os seus pés como um ato de purificação. Mas aquele que lavava os pés era o menor de todos. Tinha que ser o servo de menor calão, o servo ou o escravo, aquela pessoa que era menos importante. Ela não precisava nem pedir para ela já sabia que era a função dela fazer isso. Ela pegava a bacia, pegava a sua toalha e saía lavando os pés de todos os convidados. Aleluia. Jesus vendo e percebendo que nenhum discípulo iria fazer isso, porque nenhum queria ser menor do que o outro, pelo contrário, um queria ser maior do que o outro. Aleluia. Jesus pega a sua toalhinha, coloca sobre os ombros da sua gentil. Ele pega o balde de água, louvado seja Deus. Ele começa a chegar diante dos discípulos, e ele começa a se dobrar diante dos discípulos, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega diante de Pedro, Pedro se levanta e diz assim: de modo nenhum o Senhor lavará os meus pés. O Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus, irmão. Aleluia. Eu estou sentindo a mesma presença de Deus sobre esse lugar. Nunca um homem tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem tão grandes como esse ato. É o Deus criador de todas as coisas, agora se humilhando, se rebaixando para lavar os pés dos discípulos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Nunca houve-se um ato de um homem que é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, aleluia, aleluia, sendo tão humilde a ponto de lavar os pés daqueles que são pecadores. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Sabe o que Deus está falando aqui, pastor Edir? Glória a Deus. Aleluia. Chegou a hora da igreja começar a acordar, irmãos. Aleluia. Chegou a hora da igreja começar a te deixar o orgulho de lado, aleluia. Parar de ver quem prega bem, quem canta bem, e começar realmente a sentir a presença de Deus. Começar realmente a se humilhar diante de Deus, começar a ser igual a Jesus, aleluia. Aleluia. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, irmão, aleluia, ele diz assim: ó, que não hajam por contenda ou por vanglória, antes, aleluia, sejam humildes, aleluia, considerais o seu irmão mais importante que ti, mais superior que ti, aleluia. Ele diz assim: não considerai as suas coisas mais importantes, mas antes as dos outros, aleluia. Ele diz assim, ó, de sorte que eu digo que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque sendo achado na forma de Deus, não tomou usurpação, sendo igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo semelhante à figura humana, e mesmo assim ele se humilhou até a morte de cruz. Por isso que Deus exaltou soberanamente, que deu um nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que o Senhor é o Senhor. Glória a Deus. Tu entendeu, irmão? Olha aqui para mim, tu entendeu isso? Glória a Deus. Bendito Deus. Ele era Deus, ele estava na posição de Deus. Abasco, carabasco. Glória a Deus. Ele era Deus, irmão. Ele não precisava descer, mas ele desceu. Ele desceu por mim e por você, porque ele viu a gente aqui. Ele estava na posição de Deus, os anjos o serviam, aleluia. Tinha 24 anciões adorando ele dia e noite, tinha 4 seres viventes adorando ele dia e noite. Ele estava no céu, aleluia. Não tinha dor, não tinha mágoa, não tinha tristeza, mas mesmo assim, irmão, ele nos viu e nos amou. Ele nos amou. E sabe, igreja, hoje a gente está vivendo uma igreja que não sente mais a presença de Deus. Que tem dificuldade de chorar, de chegar na presença de Deus, aleluia, e se entregar, se derramar. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu estou te chamando para uma grande obra, mas eu preciso dos verdadeiros adoradores que estão no Espírito em verdade. Tem alguém aqui nessa noite
ungido pelo Senhor. Ele começa a perceber o que realmente é o Evangelho de Deus. E eles saindo da ceia, eles comem, eles saem da ceia, e eles vão em direção ao Monte das Oliveiras, o Getsemane. Ali, ele pede para os discípulos, em especial 3, os mais íntimos. Dentre eles estava Pedro. E ele pede assim: orem comigo, pois a minha alma está angustiada até a morte. Aleluia. É o período mais difícil do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Ele começa a sentir a pressão da morte. Ele começa a sentir a pressão dos pecados levados para suas costas. O pecado que ele não tinha, mas que ele tomou sobre os seus ombros. Aleluia. Ele começa a viver uma das piores fases da vida dele. E ele pega e fala assim para os discípulos: louvado seja o nome do Senhor. Zelem comigo. 1 hora eu vou ali orar. E vocês zelem comigo, orem comigo. A Bíblia diz que Jesus chega e a oração do Senhor é: Abba, Pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Glória a Deus. 1 hora ele fala isso. Ele diz: Abba, Pai. A expressão Abba no original significa papai. É uma criança querendo um colo do pai. É bem isso que significa. Aleluia. Jesus, ele está agora na figura humana. Jesus está sentindo as dores de ser um ser humano. E a Bíblia diz que ele soa sangue e chora diante do Pai. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, irmão? Ser humano não é pecado. Pecado é a gente pecar e fingir que nada está acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente chegar diante da presença de Deus e se derramar e chamar a Deus de Abba não é pecado. Aleluia. Não é motivo de fraqueza, muito pelo contrário. Deus está dizendo assim que Ele quer pessoas que tenham autorização para chegar no Santo dos Santos. Aleluia. Ele quer pessoas, e para isso tem que ter oração, irmão, para isso tem que ter humildade. Ele quer pessoas que não sejam somente crentes de igrejas, mas sim um crente que realmente viva o Evangelho de uma forma verdadeira. A hora do Senhor Jesus começar a fazer queimar o Evangelho dentro do nosso coração. E Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, essa é a noite, minha querida, meu querido. Se rasga diante da presença de Deus, começa a sentir essa presença maravilhosa. Aleluia, começa a chorar. Se tiver que falar, fala nessa noite, mas não sai da presença de Deus do mesmo jeito que você chegou a hora, diz o Senhor. Chegou a hora de você se erguer, homem. Chegou a hora de você se erguer, mulher. Ele volta, depois de 1 hora, ele encontra os 3 dormindo, mas ele fala com Pedro. Ele volta, ele encontra os 3 dormindo, mas ele fala com Pedro. Ele diz assim: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz assim: Pedro, eu te chamei apenas 1 hora para você orar comigo e você dormiu. Diz: Pedro, tu não está entendendo o que está acontecendo. Ele chama a atenção novamente de Pedro. Ele vai orar novamente. Quando ele volta, está dormindo de novo. Ele chama a atenção de novo. Ele vai a 3ª vez orar. Aleluia. E quando ele volta, aleluia, eles estão dormindo novamente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí chega Judas. Judas está já com o plano preparado. Chega e beija o mestre. Entrega o mestre para aqueles que queriam pegá-lo. Aleluia. Aleluia. Pedro acorda. Pedro devia estar o quê? Orando. Pedro estava dormindo. Quando Pedro acorda, ele vê os homens pegando Jesus. O que ele faz? Pega a espada aí, corta a orelha de Malco fora.
Ele queria provavelmente matar Malco, mas errou. Acertou somente a orelha. Sabe o que Jesus está dizendo? Deveria estar orando. Dormiu. Entrou em guerras que não deveria entrar. Aleluia, Deus. Bendito seu nome. O que Jesus fez? Pegou a orelha de Malco, colocou novamente no lugar e restaurou. Sabe o que o Senhor está dizendo? A nossa briga não é contra a carne. A nossa guerra não é contra homens. A nossa guerra sim é contra as potestades. E nós não viemos aqui nessa terra para ferir, para matar ou para destruir. Nós temos uma missão dentro da gente. Você tem uma missão dada pelo Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração. E o Senhor está dizendo assim: ei, não é para destruir, não é para falar mal do irmão, não é para falar mal de pastor, não é, aleluia, contra a carne, mas sim, aleluia, contra as potestades e as hostes dessa terra, aleluia. Você foi feito para transformar, para edificar, para falar da palavra. Você foi feito, aleluia, para curar. Por gentileza, pega o ombro do irmão que está do seu lado, dizendo assim: eu sabia que você tem uma missão importante na terra. Diz assim: você é escolhido. Irmã, você é escolhida. Você é escolhido, vaso. Você é escolhido para uma grande missão, aleluia. Nós somos escolhidos, irmão. Nós somos importantes. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe antes mesmo que tivéssemos forma. Ele nos conheceu, Ele nos enxergou. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você chegou aqui nesse lugar nessa noite. Talvez o teu coração esteja triste. As coisas não acontecem. Eu quero te dizer nessa noite que você é um escolhido do Senhor. O Senhor te chamou nessa noite para mudar a tua perspectiva, teu olhar. O Senhor está dizendo assim: ei, o teu ministério a partir dessa noite vai começar a andar, porque a presença do Senhor nos garante isso. Na tua vida vai começar, essa depressão vai começar a sair, essa ansiedade vai começar a sair, em nome do Senhor Jesus. Porque quem fala não é eu, é a palavra de Deus. Aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, não vão se abalar. É Deus que fala, irmão. Deus nos escolheu para isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No pior momento de Cristo, nas piores feridas de Cristo, Ele esquece as suas feridas, Ele esquece as suas dores. E o que Ele faz? Ele cura as outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Sabe, igreja? Aleluia. Se nós quisermos viver algo diferente com Deus, nós temos que começar a ser humildes e começar a servir. Glória a Deus. Aleluia. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Nós temos 12 anos já pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu aprendi que as maiores experiências a gente ganha não quando a gente é servido, mas quando a gente se dispõe a servir os outros. Então, meu querido, se você quer realmente viver o teu propósito, quer realmente viver a tua vida plena, aquilo que Deus sonhou para que você viva, faça a obra de Deus, faça a vontade de Deus. Talvez para os seres humanos isso é perda de tempo, mas quando a gente se doa para a obra de Deus, Ele trabalha por nós. E aquela porta que está fechada vai ter que se abrir, porque agora não se trata mais de mim, da minha força. Agora se trata da força do Espírito Santo, se trata da força de Deus. Aleluia. Talvez você esteja batalhando com as forças erradas. Talvez este jovem, esse filho, essa filha não vem para a casa de Deus porque você está trabalhando com as forças erradas. E Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, descansa teu coração, deixa que eu acho, e tu vai começar a ver a diferença na tua vida, na tua casa. Aleluia. Talvez você esteja insistindo e a porta não se abre. Eu quero te dizer nessa noite: descansa teu coração, entrega para aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Irmão, sabe de uma coisa? Aleluia. A gente está sendo taxado por não ver mais milagre, por não ver mais a presença de Deus. Mas eu sou revoltado com isso, porque eu creio num Deus que não mudou, um Deus que opera milagre. Nessa noite, Deus vai operar milagre aqui neste lugar. Quem vem comigo, por gentileza, começa a adorar essa palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmão. Jesus repreende Pedro novamente. Aleluia. E nessa caminhada, ele diz assim:
para Pedro e para os discípulos, e assim, vai chegar um dia que os salteadores vão matar o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro chega e diz para os... Glória a Deus. E Pedro chega e diz para o Senhor: todos podem te abandonar, mas eu não. Eu morro por ti, se for possível. Se alguém vier te pegar, eu vou na frente. E Jesus pega e diz assim, olha para Pedro e diz assim: Pedro, o diabo me pediu a sua alma e eu orei por ti, para que sua fé não desfaleça. Aleluia. Aleluia. Pedro se achava autossuficiente, irmão. Ele se achava que morreria por Cristo, e Cristo pegou a Pedro e disse assim: ei, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado e exaltado. Aleluia. Agora pega o Senhor Jesus e leva o Senhor Jesus para julgamento. A Bíblia diz que Pedro vai de largo, ele vai distante, ele acompanha, mas não chega. Tipo aquela assim, se eu chegar, eles vão me pegar, então eu não vou abandonar, mas vou ficar de longe. E a Bíblia vai falar, irmão, que Jesus está sendo julgado, chicoteado, e Pedro chega de longe e se queima numa fogueira, e uma serva olha para Pedro e diz assim: eu te conheço. E Pedro diz assim: não conhece nada, nem estou aqui. E ela diz assim para ele: você é dele, você faz parte do grupo dele. E Pedro diz assim: não conheço, não sei quem é, e não sou eu. Aleluia. A Bíblia diz que ele nega 3 vezes Jesus e o galo canta. Irmão, e agora eu quero que você imagine e conjecture essa cena. Quando ele fala isso, a Bíblia diz que Jesus está de largo, está a uma distância. E Jesus, ele não fala nada. Ah, Jesus. Glória a Deus, Deus, maravilha. Ele somente ergue a sua cabeça e olha em direção a Pedro. Aleluia. Irmão, tem atos que não precisa falar. Ele olha em direção a Pedro e Pedro olha para ele. E aí Pedro se cai em si quem realmente ele era. Ele diz assim: eu traí o Senhor. Aleluia, Deus. Talvez você chegou aqui nessa igreja, irmão, e você não tem vivido o teu ministério como você gostaria de viver. E talvez você diz assim: há muitas barreiras, há muitas dificuldades, eu não consigo sentir mais Deus. Aleluia, Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite: não desista. Porque Pedro não desistiu, apesar de ter traído, ele não desistiu, ele esperou o 3º dia. Aleluia, ele esperou o 3º dia. Judas traiu Jesus e foi se aconselhar com os sacerdotes. Mas sabe uma coisa? A religião não tem poder para perdoar. Aleluia, diz, eles pegaram, olharam para Judas e disseram assim: ó, você fez e você paga. Judas pegou e saiu e foi se matar, foi se aconselhar com a religião. A religião não tem poder para salvar. Aleluia, Deus. Mas Pedro esperou o 3º dia, pastor. Aleluia. Aleluia. Ele pecou, não pediu perdão, mas esperou o 3º dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele pecou, errou, mas ele não se matou, porque ele esperou o 3º dia, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero te dizer nessa noite, que ainda há uma chance. Aleluia. Ainda não acabou. Aleluia. Ainda há esperança para o Evangelho, ainda há esperança para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito teu nome. Aleluia. Ainda há esperança, ainda não é amor, ainda tem, aleluia, um segundo tempo, ainda tem, aleluia, a unção sobre a tua vida, ainda tem a presença de Deus sobre você, ainda tem, aleluia, um chamado para você, ainda tem muitas almas que precisam de você. Ainda há esperança, ainda tem felicidade sobre o teu lar, ainda tem, aleluia, o agir de Deus, ainda não acabou, irmão, ainda ele não voltou, ainda há esperança, porque o 3º dia não chegou. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Mateus, aleluia, 28, versículo 2: eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou e removeu a pedra da entrada do sepulcro.
e estava sentado sobre ele, e seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e tornaram-se como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado, aleluia, que foi morto. Ele já não está mais aqui, porque ressuscitou, Ele vive, aleluia, porque ressuscitou, diz o Senhor. A palavra de Deus diz assim, ó, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Talvez Pedro errou, talvez Pedro caiu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, irmão, aleluia. Ainda há esperança, a ressurreição está dizendo: Pedro, eu te dou uma nova chance a partir de hoje. Talvez você tenha dito assim: o meu ministério acabou, não tem mais, as minhas orações parecem que batem no teto. Deus está dizendo assim: ei Pedro, eu estou te dando uma segunda chance a partir de hoje, porque não se trata de você, se trata do meu amor por ti. Aleluia, quanto você me ama, assim o quanto eu te amo, Pedro. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo a palavra, por gentileza, pode dizer a mão para cima e dar glória a Deus. Glória a Deus, bem alto pro inferno escutar. Vai dar glória a Deus, bem alto pro inferno escutar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Bom, Pedro vai pescar. Volta a pescar. Pedro está acabado. Agora ele reconheceu quem realmente ele era. Ele viu que o Evangelho não se trata de homens fortes, mas se trata de homens fracos, e aí se tornam fortes através de Cristo. Ele percebeu que ele não era tão forte, que ele não era tão poderoso, que ele não era tão bom assim como ele pensava que era. Ele volta a pescar e aí comprova que ele era um líder mesmo, porque ele leva todos os outros junto com ele. A Bíblia diz que volta a cena, a mesma cena lá do início. Lembra? Lá do início? O Senhor está dizendo para pessoas aqui: lembra lá do início? Lembra quando eu te chamei na Vassalca, na palavra suriana? Lembra, aleluia, das experiências que você teve lá no início? O Senhor agora recompõe com Pedro. Aleluia, ele está lá pescando, pesca a noite inteira, não pega nada, volta à praia, vê o homem, não reconhece. O homem diz assim: volta para o alto mar, lança as redes que tu vai pegar. Eles pegam e voltam para o alto mar, e quando eles lançam as redes, começam a pegar peixe. João pega e diz para Pedro: Pedro, é ele. É ele, Pedro. Aleluia. É ele. Ele diz assim: Pedro, ele não desistiu da gente. Pedro, é ele. Ele não nos abandonou. É ele. Aleluia. Aleluia. Pode, aleluia, uma mãe abandonar o seu filho, mas ele não vai abandonar a sua igreja. Aleluia. Ele não vai abandonar. Eu estou arrepiado aqui, meu querido. Vai sentir a presença de Deus, vai sentir a graça de Deus nesse lugar, aleluia. Começa a receber da parte do Espírito Santo, vai. Se tem uma estreia, começa, aleluia, a liberar a língua estranha sobre este lugar. Fala a Deus, aleluia. Fala a Deus. E agora, eu te convido a se colocar de pé, já vou finalizar. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia. Ele faz uma fogueira, faz um peixe, chama todo mundo ali. Ele pega e olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama, Pedro? Aleluia. E a pergunta no original é: Pedro, você me ama como tu falava que tu amava, a ponto de morrer por mim? Pedro de cabeça baixa diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo somente como amigo, eu te neguei. A palavra amo de Pedro é, aleluia, filéu. Amar somente como amigo, um amor que tem limite. Aí Jesus pega e olha para ele assim: Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Jesus pega e olha novamente para ele: Pedro, você me ama, amor agapau, amor a ponto de morrer, amor incondicional, amor do Pai. Você me ama assim como tu dizia antes. E Pedro olha para ele e diz assim:
Senhor, Tu sabes que eu te amo somente como amigo, eu te neguei. A terceira pergunta de Jesus é: Pedro, Tu me amas como amigo? Ele diz assim: Senhor, ele fica triste porque sua alma se angustia. Ele diz assim: Senhor, você sabe que eu te amo somente como amigo, porque outra hora eu te neguei. Eu pensava que eu te amava, mas eu neguei o Senhor, e Tu sabes o limite do meu amor por Ti. Hoje eu tenho para te oferecer isso. Aleluia. Sabe que o Senhor pegou e olhou para ele assim: então Pedro, aleluia, apacenta a minha igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando a gente sabe da nossa necessidade, sabe, aleluia, da nossa vida, a gente reconhece quem a gente é, aleluia, a gente entende quem Ele é, irmão. E quando a gente se humilha, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente dá poder para o Espírito Santo agir, aleluia. E Deus está dizendo aqui para você nessa noite: não se trata de você, homem, não se trata de você, mulher, se trata do poder do Espírito Santo que está em você, aleluia. E Deus está te dizendo nessa noite: chegou a hora. Fala, Deus! Chegou a hora. Glória a Deus. Fala. Aleluia. Chegou a hora. Fala, Senhor. Aleluia. Fala, Senhor. Irmãos, nós estamos vendo uma igreja que tem culto, tem louvor, tem palavra, e as pessoas estão se entretendo com isso. Aleluia, Deus. E não há mais palavra de salvação, não há mais palavra de restauração. É a palavra que o povo quer ouvir, irmão. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, e a palavra falou comigo também. Aleluia. Ele está dizendo assim: pastor, eu preciso de jovens, de anciões, de mulheres, de homens que tenham fome de pregar a palavra verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Talvez o mundo te ofuscou, talvez o mundo te deixou de lado, talvez o diabo batalhou, e você se colocou num lugar de comodismo. E você se rotulou e você aceitou isso para a tua vida. Mas Deus está dizendo nessa noite: ei jovem, ei homem, ei mulher, essa noite, aleluia, Deus vai começar a te erguer novamente, porque, aleluia, a ressurreição te deu a chance novamente de poder sentir a presença de Deus de uma forma diferente. E sabe de uma coisa, aleluia, talvez de forma simples, aleluia, não importa a quantidade, assim como o pastor te falava, mas importa a qualidade. E Jesus, aleluia, está à procura de corações nessa noite, e eu quero te dizer que Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Vai, fecha bem teus olhos, vai. Fecha bem teus olhos, que o Espírito Santo vai começar a passear por este lugar agora, vai. Aleluia, começa a levantar um clamor. Cadê a igreja de Deus? Cadê a igreja do Senhor? Começa a erguer um clamor agora, que o Espírito Santo vai começar a batizar, que o Espírito Santo vai começar a pegar a partir de agora. Vai, igreja, clama, 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 clama. Aleluia, esse demônio vai ter que sair em nome do Senhor Jesus essa noite. Aleluia, essa batalha vai ter que acabar em nome do Senhor Jesus essa noite. Aleluia, a presença de Deus vai ser a maravilha. E cabalarabassúria, cabalarabassúria, Ora bem, ora bem, ora bem, ora bem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Toca no teu povo, toca na igreja. Cura, Senhor, a tua noiva, cura, Senhor. Cura mesmo, cura, Senhor. Ainda não acabou, filho, ainda não acabou, filha. Aleluia, eu tenho uma segunda chance. Aleluia, a presença de Deus ainda está aí contigo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, nessa noite, queremos ser revestidos pela palavra, Senhor. Isso, a igreja de Deus ainda tem profeta. A igreja de Deus ainda tem a presença de Deus. A igreja do Senhor ainda está de pé. A igreja de Deus ainda
A pergunta é nessa noite: o Senhor morreu na cruz para isso, para esse momento. Não há milagre maior do que a salvação. Aleluia. E a pergunta é nessa noite: se tem algum irmão ou alguma irmã que está distante do caminho do Senhor e nessa noite quer voltar, quer restabelecer a aliança. Talvez você caiu como Pedro caiu, mas o Senhor te dá a chance nessa noite para voltar para os passos de Deus. Aleluia. O Senhor está te chamando nessa noite. Cadê você? Passa aqui na frente se você quer, aleluia, voltar aos caminhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. A primeira pessoa está aqui. Aleluia. Você quer voltar para o caminho de Deus? É só o Senhor que tem a salvação. É só o Senhor que tem palavras de vida. É só o Senhor que tem o sentido da nossa vida, irmão. Aleluia. Não perca a oportunidade. Hoje estamos dando a oportunidade para você voltar. Aleluia. Corre para o colo do Abba, Pai. Corre para o colo do Pai. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Você quer estabelecer a aliança que Ele fez com o Senhor Jesus? Bota a mão assim, se abraça, vai bem forte, abraça bem forte assim. O Espírito Santo te conhece, Ele te sonda. Ele conhece o teu coração. E o Senhor está te dizendo assim: ei, eis que eu faço novo, aleluia, todas as coisas. Aleluia. Eis que eu faço novo sobre a tua vida todas as coisas. O refrigério, o descanso vai vir em nome do Senhor Jesus. Aleluia, somente o Senhor sabe, aleluia, a tua condição, mulher. O Senhor manda te dizer nessa noite: ei, sinta a minha presença sobre a tua vida, porque ela basta, aleluia. Ela basta, aleluia. Começa a receber da parte de Deus, vai. Fecha bem teus olhos aí, começa a receber da parte de Deus, o Espírito Santo, vai. Em nome do Senhor Jesus, vai, 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 vai. Seja cheio, cheia, 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 cheia. Em nome do Senhor Jesus, vai, vai. Sinta o abraço do Espírito Santo. Louvado seja Deus, irmão. Faz assim mesmo, Deus. Faz assim mesmo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero que você nesse momento feche teus olhos. Eu vou estar orando e vou estar despedindo. Vai, irmão. Eu quero agora que você pensa tudo aquilo que não está dando certo na tua vida, no teu ministério. O Espírito Santo está falando assim que quem pudesse ajoelhar, se ajoelha agora na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito. Aquela porta que não está se abrindo. Talvez uma decepção, talvez uma pessoa que está distante do caminho do Senhor. Eu quero agora que você comece a pensar nessa pessoa, comece a pensar nisso. Talvez o teu trabalho não esteja dando certo, talvez o teu ministério não esteja dando certo. Mas essa noite, através do poder do nome do Senhor Jesus, da ressurreição, o Senhor está dizendo: eis que eu tenho uma segunda chance. E a partir de agora o milagre vai ter que acontecer, porque nós estamos ajoelhados como igreja, e a igreja do Senhor Jesus, aleluia. A Bíblia diz que tudo que a gente ligar aqui vai ser ligado, aleluia, lá em cima do céu. E Deus está dizendo assim que a igreja ainda tem poder, ainda tem oração, ainda tem, aleluia, o agir de Deus, e ainda tem milagre, aleluia. Agora nessa hora eu quero que você comece a clamar de uma forma mais intensa, vai, aleluia. Começa a dizer assim: eu não aceito mais, aleluia, esse agir de Satanás contra a minha vida, contra a minha família, vai. Começa a clamar bem forte para o inferno escutar, aleluia, que você ainda está de pé, aleluia, que você ainda tem o Espírito Santo dentro de você, aleluia. Senhor, nesse momento, meu Deus, meu querido Pai, nós queremos colocar a tua igreja, a tua noiva, Senhor, diante da tua presença. Senhor, eu não aceito mais derrota sobre este lugar, sobre
a verdadeira presença e o milagre que somente o Senhor pode trazer, Deus. Assim eu te agradeço, eu te glorifico e te exalto por essa oportunidade, meu Senhor. Em nome de Jesus. Você que pode, por gentileza, aplauda bem forte o Senhor. E vamos receber o pastor Edir novamente. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bênção de Deus, a palavra, as orações aqui feitas, os louvores, que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Lembrando, meus queridos, vocês que ainda não conhecem o Trio Adoração e quer conhecer um pouquinho do Trio Adoração, procure lá por Trio Adoração no Facebook ou também no YouTube. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos louvar então? Já provei que sou contigo a todos os então com a Michelle para encerrar, então, os louvores.
Edi deu a oportunidade a mim. Você vem transmitir ela então? Oh, e vamos na trampa de companheiro. Eu sou um veio que o programa vou levar. Cantando chora, me chama, me leva sem boca. Sigo anunciando que Jesus é bom demais. Cantando chora, me chama, me leva sem boca. Sigo anunciando que Jesus é bom demais. Jesus é bom, barbaridade. Quem tem Jesus é Deus de verdade. Jesus é bom, barbaridade. Quem tem Jesus é Deus de verdade. Jesus Cristo, a vida fica bem melhor. Não posso tempo, sou pecador, sou na vida. Eu levo a vida porque Jesus é maior. Não posso tempo, sou pecador, sou na vida. Eu levo a vida porque Jesus é maior. Jesus é bom, barbaridade. Quem tem Jesus é Deus de verdade. Jesus é bom, barbaridade. Quem tem Jesus é Deus de verdade. Jesus é bom, barbaridade. Quem tem Jesus é Deus de verdade. Jesus é bom, barbaridade. Quem tem Jesus é Deus de verdade. Meus queridos irmãos, culto encerrado então nessa noite. Nós estamos hoje aqui na Comunidade Pentecostal Filadélfia. Pastor responsável, o pastor Edir Ribeiro, certo? E eu vou virar a câmera aqui para vocês conhecerem ele e a família, né, na realidade, que são bênção de Deus e esse ministério abençoado. Estamos aqui então com o pastor Edir. Nós agradecemos, pastor Edir e pastora Cristina. Que Deus venha abençoar vocês poderosamente. Nós agradecemos pelo convite e por abrir as portas desse ministério para nós estar aqui hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, povo querido, em nome de Jesus Cristo a Ele. Nós estamos aqui junto com o grupo, né, o trio Adoração, que é para a segunda vez que está conosco aqui. É bênção de Deus, bênção para nossas vidas, bênção para o nosso ministério. Recomendamos também aí os irmãos pastores, líderes aí, né, esse povo querido aí, esse trio querido, essa família querida de Jesus aí. E somos só gratos a Deus pela vida deles, pelo ministério deles e por serem bênção aqui na nossa congregação. Amém? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Amém.
Meus amados, encerramos esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo.